Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre o mago. O arquétipo número 1, o primeiro encontro com o que o louco vai ter na jornada dele é com o arquétipo do mago. E o que ele representa? Ele representa primeiro o masculino, o ânimos, representa esse componente na nossa energia ativa, expansiva, representa também nossas habilidades no mundo exterior. Basicamente é como a gente aprende, é como a gente faz as coisas no mundo. E o mago, ele fala também um aspecto bem interessante das nossas escolhas. É a partir desse arquétipo que a gente começa as nossas similaridades, ou seja, é o princípio ativo masculino, é onde a gente entende que existe um mundo e que a gente está o tempo todo se colocando perante esse mundo e se relacionando ao nosso princípio da existência, é o nosso tom, a nossa assinatura, aquilo que a gente gosta, as nossas habilidades, aonde que eu sou bom. Então, esse momento, o louco ele começa a reconhecer todas as suas potencialidades, mas tem uma dualidade, porque é aí que o louco, antes, ele não tinha princípio, ele não tinha existência, mas a partir do momento que ele encontra com a carta do mago, aí ele passa, sim, a ter um princípio pessoal, uma assinatura própria dele, assim como um manifestador, um criador, aquele que possui dons, habilidades e que vai usar desses dons e dessas habilidades, né, para construir a vida dele, o espaço dele no mundo. E entram as escolhas nesse momento. O mago, ele pode ser tanto positivo como negativo. Vai depender das associações que o louco vai fazer com as ferramentas que o mago traz. Porque o mago, ele representa a ferramenta. É o momento em que o louco se apropria, reconhece que ele tem um poder de realização, uma capacidade de ação, uma capacidade de manipulação do mundo e das situações. E aí ele começa a entender que ele pode fazer escolhas e dirigir a vida dele a partir de um caminho. Só que o mago, ele tem esse encontro também com os desejos, com o ego, né? Com essa identificação das suas potencialidades, mas talvez não vista por uma ótica mais altruísta, mais relacionada ao que o mundo e a humanidade precisa, como eu ajo no mundo, né, para causar um melhor equilíbrio, uma melhor evolução para a humanidade. E aí ele começa a usar esse poder e essas ferramentas e essas potencialidades para potencializar ganhos para ele mesmo, né? E aí é um momento em que ele se encontra com as escolhas e com as decisões que ele toma. Essas escolhas, elas trazem uma influência e determinam um comportamento. Então, nesse momento, ele pode ter consciência das suas escolhas, e aí é que o mago começa a ter o poder de decisão, né? O que eu quero para mim, o que eu quero para o outro, o que eu quero para mim acrescenta, ou eu quero mais para mim do que o outro, enfim. Esse encontro do lobo com o mago fala do princípio masculino mesmo, dentro das nossas escolhas, que é a compreensão da nossa capacidade de ação, de ativação e de manipulação. E aí ele mostra quem somos nós, quais são os meus desejos, aonde está direcionada a minha energia, para onde eu estou direcionando as minhas potências, as ferramentas que eu tenho no meu entorno, para conseguir o que na minha vida, né? Então, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, que a gente precisa começar a se fazer a partir desse encontro. Na jornada, o louco encontra o mago e recebe uma série de ferramentas, né? E aí tá na mão dele. Pela primeira vez ele tem esse poder de direcionar as suas ações. Que até então o louco ele não tinha consciência que ele poderia fazer isso. Namastê. Comenta aí pra mim. O que você achou desse arquétipo?